Até o dia 17, o Brasil registrou 13 terremotos no mês de abril. Os dois últimos dessa semana, que ocorreram nos estados de Goiás e Paraná, foram sentidos pela população. E tivemos um tremor de 4,1 de magnitude no estado do Amazonas. Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre os terremotos que acontecem no Brasil. Por que eles acontecem e por que eles são fracos? Bora lá então conversar um pouquinho sobre os sismos brasileiros. Se você está chegando aqui agora e não conhecia meu canal, aproveite, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Pessoal, vamos bater um papo então sobre os terremotos que acontecem aqui no território brasileiro. Se por acaso você sentiu um tremor aí na sua cidade, mas você não tem certeza se foi um terremoto ou não, eu sugiro que você sempre consulte o Centro de Sismologia da USP. Geralmente a gente procura notícias no Google, né? Mas o certo mesmo é você vir aqui nesse site, morro.iag.usp.br. E aí você vai ser direcionado para essa página. O Centro de Sismologia da USP ele faz o monitoramento dos tremores de terra no Brasil e na América do Sul, né? Ele consegue fazer essa mensuração. E aqui você tem uma visão de todos os tremores que aconteceram, né, no território brasileiro. Você consegue filtrar isso. Então, uma vez entrando no site, você vem aqui em terremotos e aí você clica nesse mapa para ampliar. Aqui você já tem uma visão das estações sismográficas, né? Cada triângulo desse aqui é uma estação sismográfica instalada aqui no Brasil. E aqui piscando o último evento significativo, que aconteceu, no caso, no Peru, né? Uma magnitude aqui de 4,7. E se a gente quiser verificar maiores detalhes de outros tremores, basta clicar no mapa e a gente vai ser direcionado para essa página. Aqui você pode visualizar a informação por tabela, que é o que a gente está vendo aqui. Notem, né, que aqui você está vendo tanto cidades do Brasil como cidades de outros países da América do Sul. Então tem aqui ó, Bolívia, Peru, Chile, Argentina, né? A gente tem aqui cidades brasileiras e sul-americanas misturadas. Bom, você pode também verificar essa informação pelo mapa. Então você clica aqui o mapa e você pode ampliar, olha só, e verificar a localização desses últimos sismos, tá? E geralmente aqui ele mostra os mais recentes. Bom, aqui embaixo a gente tem as bolinhas indicando a magnitude, as bolinhas pequenas, magnitudes inferiores a 3, aqui as bolinhas maiores, magnitudes maiores que 4, essas bolinhas medianas, né? E as maiores zonas aqui, magnitudes acima de 6 ou acima de 7,5, essa grandona. Então aqui a gente já consegue visualizar, né, bem mais facilmente a localização geográfica desses terremotos. E as cores indicam as profundidades. Terremotos que estão com as cores azuis são terremotos mais rasos, que estão aí até 35 quilômetros de profundidade, ocorreram até 35 km de profundidade. Os que estão de laranja, acima de 35 km de profundidade. E os que estão aqui nessa cor vinho, né, marrom, acima dos 400 km de profundidade. Tá? Bom, mas o que a gente vai fazer aqui é vir nessa parte aqui, ó, ativar filtros. E aqui o bacana é que você pode colocar uma data inicial, uma data final. E esses dois campos aqui, geralmente eu deixo dessa forma, para que a gente consiga pegar todos os eventos. Então a profundidade, eu quero todos os terremotos, né? Não vou estabelecer uma profundidade nem mínima nem máxima. A magnitude também, eu não vou estabelecer nenhuma mínima, nenhuma máxima, quero todos. Vou pegar todos os tipos aqui, né, de magnitude, não vou escolher um tipo específico. E eu vou selecionar aqui ó, o Brasil, né? E a data, eu vou selecionar a data, né, o intervalo de tempo que eu quero. No caso, eu quero apenas os terremotos do mês de abril. Notem que a data aqui está num formato inverso. Então, eu tenho que começar pelo ano, ó, 2022,
E aí eu coloco o mês, por fim, o dia, né? A data inicial e a data final, 2022, o mês, dia 17. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 17. Bom, e aí eu aplico e eu vou ter isso aqui, tá? Eu já tinha feito esse filtro. E aqui eu tenho os tremores que aconteceram no território brasileiro no mês de abril. Notem que o primeiro aqui foi no dia 1º de abril e o último registrado foi no dia 15, há 2 dias atrás. Bom, vamos analisar então esses terremotos aqui. O primeiro deles aconteceu lá em Porto dos Gaúchos, no estado do Mato Grosso. Depois a gente teve aqui Monte Azul Paulista, região de Eirunepé, se eu não me engano é assim que se pronuncia, está faltando um acento aqui, no Amazonas, Morrinhos no Ceará, região de Joaçaba em Santa Catarina, e aqui a gente teve vários, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em Monte Azul novamente. A gente já tinha tido um aqui em Monte Azul Paulista, a gente teve mais 6 em Monte Azul Paulista. Eita, travei aqui. Só que aconteceu, esses tremores aqui aconteceram na zona rural, não foi na cidade mesmo, né, ou na região próxima à cidade. Só que a gente vai dar um foco aqui para esses dois últimos, Estrela do Norte em Goiás e Rio Branco do Sul no estado do Paraná. Por quê? Esses dois aqui foram sentidos pela população, tá? Eu não sei se os demais foram sentidos pela população. Esses dois eu pude averiguar por notícias, né, dos principais meios de comunicação, que as pessoas de fato sentiram. Quando a gente analisa a magnitude desses dois tremores, 3.7 e 2.5, eles são considerados fracos, mesmo para os padrões brasileiros, tá? Apesar de que as pessoas acabaram sentindo esses dois tremores, ou seja, na escala Mercalli, eles foram sentidos pela população, mas são tremores fracos e que não provocaram danos materiais às pessoas dessas duas cidades. Vamos localizar essas duas então? Vamos começar aqui com Estrela do Norte, no estado de Goiás. Deixa eu selecionar aqui. E vamos localizar aqui no Google Earth. Olha só. Estrela do Norte fica aqui na região norte do estado de Goiás. É a cidadezinha aqui, que inclusive eu achei bem bonitinha, bem organizada, né? Os quarteirões todos retangulares, quadrados. É difícil de ver uma cidade no Brasil com esse padrão. Uma cidade que ela não apresenta muitos pontos de relevo acidentado, né? Morros. É uma cidade basicamente plana, né? Com poucos pontos elevados. E nessa região de Estrela do Norte, a gente teve esse tremor aqui de 3.7. A população sentiu, as casas tremeram, vidraças, quadros, algumas pessoas chegaram a sair de suas casas com medo, né? Mas não houve nenhum relato de dano material, tampouco relato de vítima, ou seja, ninguém ficou ferido com esse tremor, foi um tremor fraco, apenas uma leve trepidação ali nas residências, ok? Então esse aqui é o primeiro ponto que a gente vai visitar no norte do estado de Goiás. Agora vamos para o próximo aqui, Rio Branco do Sul. Vamos lá jogar aqui, ó. Lá no estado do Paraná. Então aqui é um município que já tem um relevo diferenciado, a gente nota aqui muitas colinas, né? Muitos morros, é um relevo bem mais acidentado do que na outra cidade goiana. E esse aqui foi o município atingido por esse tremor de 2.5 e também as pessoas sentiram a casa trepidar, quadros balançarem, vidraças tremerem, janelas e portas balançarem. E, obviamente, as pessoas ficaram com um pouco de medo, algumas saíram às ruas, exatamente como aconteceu na cidade goiana. Bom, e por que esses dois tremores aconteceram aqui no Brasil, né? O que tem em comum entre eles? Provavelmente eles foram
provocados por conta da movimentação de alguma falha geológica. O Brasil ele é recheado de falhas geológicas. Se você já ouviu de alguém de que o território brasileiro não tem terremoto, tá? É uma informação falsa. O Brasil sempre teve terremotos, sempre. Se você também ouvir de alguém que estão acontecendo muitos terremotos no Brasil ultimamente, antigamente não tinha, isso também é falso. Tá? O Brasil sempre teve terremotos. Nenhum lugar do mundo está isento de ter terremotos. Todos os lugares do mundo você tem esses tremores de terra. E os tremores aqui no Brasil, eles estão relacionados ao movimento dessas falhas geológicas. É um processo de acomodação da crosta terrestre. A gente sabe que a crosta terrestre está toda dividida em grandes estruturas chamadas de placas tectônicas. E aqui pelo Google Earth a gente já consegue perceber a divisão de algumas dessas placas tectônicas, né? Dessas grandes rachaduras da crosta. E o Brasil fica na placa intitulada de placa sul-americana. E o Brasil fica numa região mais central dessa placa. A divisão dela é aqui, no meio do Oceano Atlântico. A gente consegue perceber essa divisão bem claramente, Tá vendo esse risquinho aqui? Aqui fica a dorsal mesoatlântica. E nesse ponto, a placa sul-americana e a placa africana estão se separando. Essa placa sul-americana, ela está rumando para oeste, né? No caso aqui do nosso mapa, do nosso globo, né? Está rumando para a esquerda. Então, essa placa sul-americana, ela entra em convergência com a placa de Nazca, que é essa placa aqui, a placa que fica nessa região do Oceano Pacífico. Qual é a consequência? Quais as consequências desse encontro? Bom, a placa sul-americana, que é a placa onde fica o território brasileiro, é uma placa continental. Ela é menos densa, portanto, ela vai ficar por cima da placa de Nazca, que é uma placa oceânica mais densa. Essa placa oceânica ela vai acabar entrando em subducção. O que é o processo de subducção? É um afundamento. Ela vai voltar em direção ao manto terrestre. Nesse ponto aqui, onde vocês veem essa cor mais escura, esse tom de azul mais escuro, é o ponto onde ela está afundando. Isso aqui é como se fosse uma vala, tá? É uma fossa oceânica. E essa fossa oceânica aqui, ela é muito profunda, tá? Então ela acaba entrando em subducção aqui e essa placa, a sul-americana, onde fica o território brasileiro, ela vai cavalgar, né? Ela vai subir nessa placa de Nazca e vai acabar enrugando, formando então a Cordilheira dos Andes, que a gente pode ver bem claramente aqui nas imagens de satélite do Google Earth. Então essas são algumas das consequências. A formação de uma cordilheira, a formação de uma fossa oceânica e a formação de muitos vulcões. Então aqui você tem vários vulcões ao longo da Cordilheira dos Andes. Beleza. Uma outra consequência é que esse encontro das duas placas vai gerar ali muito atrito e, obviamente, vai gerar movimentação das rochas. Essas movimentações das rochas vão provocar diversos terremotos nessa região de encontro das placas tectônicas. Sempre a região de encontro de placas são as regiões mais instáveis, né, do globo terrestre, do ponto de vista da formação de vulcões e da formação, né, de terremotos. Então, os terremotos mais fortes e mais frequentes da América do Sul acontecem justamente na costa oeste, a costa onde justamente o Brasil não tem território. Notem que as regiões do Brasil que ficam mais próximas dessa área são as regiões aqui ligadas ao estado do Acre e ao estado do Amazonas, que ficam na região norte do Brasil, né? É justamente essa região que vai ficar um pouco mais perto e sente esses tremores que acontecem aqui, por exemplo, no Peru, de maneira mais intensa. Então, terremotos no Peru atingem o Acre
e o oeste do estado do Amazonas com maior intensidade. Geralmente os terremotos mais fortes que acontecem no Brasil, eles vêm dessa região do Peru e acabam sendo sentidos pelas pessoas no Acre. Ou seja, eles não acontecem mesmo no território brasileiro. Eles acontecem fora do território brasileiro, mas são sentidos aqui. Bom, os dois tremores que aconteceram nessa última semana, nesse mês de abril, né, eles aconteceram aqui, né, no estado do Paraná, no estado de Goiás e em vários outros estados aqui também, né, São Paulo, Santa Catarina, a gente tem aqui Mato Grosso, ou seja, todos os estados que ficam bem distantes dessa região de encontro de placas, também bem distantes aqui do meio do Oceano Atlântico, obviamente. Então, são terremotos que estão ligados a essa acomodação da crosta, a essa movimentação das falhas geológicas. Pensa comigo, toda essa placa aqui, tudo isso aqui está se movendo para cá, está sendo empurrado para lá. Então, vamos pegar o meu celular aqui como exemplo. Se isso aqui é a América do Sul, né, aliás, se isso aqui é a placa sul-americana, o Brasil está aqui nessa região central, toda essa placa está se movimentando para oeste. Então, não é só a borda que está se movimentando, é a estrutura inteira. Obviamente, você vai ter pressões atuando aqui em toda essa crosta que envolve o território brasileiro e a gente vai ter, então, essa movimentação das falhas geológicas, ocasionando, obviamente, esses tremores, que são fracos justamente porque a gente está localizado na região central da placa sul-americana, onde nós temos uma estabilidade maior. Pessoal, eu gostaria de destacar para vocês aqui também um outro tremor que chamou a atenção nesse mês de abril, que foi esse aqui, ó, da região de Irunepé. Bom, eu acho que eu pronunciei certo o nome da cidade. Foi um tremor de 4,1, que aconteceu a cerca de 10 quilômetros de profundidade. Notem que os demais estão com profundidade fixada em 0. Isso não significa que foi um tremor superficial, não, que aconteceu na superfície, e sim que a profundidade não pôde ser verificada certinho por conta da proximidade de aparelhos de medição. Então, essa profundidade, quando ela não pode ser estabelecida com precisão, ela é fixada em 0. Mas essa aqui, a gente conseguiu obter uma profundidade de 10 km. Então, pessoal, vamos localizar esse município aqui, que fica lá no estado do Amazonas. Pessoal, olhem a localização desse município. Eirunepé, tá? Fica aqui às margens de um rio e esse tremor ele aconteceu na região de Eirunepé. Não necessariamente que o epicentro dele aconteceu aqui na cidade. Eu não localizei notícias de que a população tenha sentido esse tremor. Então, se você for de Eirunepé e estiver assistindo esse vídeo, me conta aí se no dia 4 de abril o chão tremeu aí. Me conta se o chão tremeu ou não. Bom, foi um terremoto de 4,1, foi um pouco mais forte do que esses dois últimos que eu mencionei para vocês. E notem que foi numa região um pouco mais próxima aqui desse encontro de placas tectônicas, né? E foi um terremoto mais profundo. Ele pode estar ligado a esse mecanismo de movimentação tectônica, de convergência aqui da placa? Pode, até mesmo porque essa placa aqui, a placa de Nazca, como ela está em subducção, ela vai afundando. Então a ponta dela, né, a pontinha dela que já afundou bastante ali nas camadas mais baixas do planeta Terra, a ponta dela ela fica aproximadamente nessa região do Acre, né? Eu não tenho um mapa disso agora aqui para mostrar para vocês, só que essa pontinha fica mais ou menos aqui. Obviamente está muito mais profundo que 10 quilômetros, mas foi um tremor um pouco mais forte que aconteceu nessa região. Inclusive uma região muito bonita, né? É uma cidade pequena que fica encravada aqui no meio da floresta amazônica. Olha só, não tem quase nenhuma outra cidade aqui na região norte. Ó. É selva purinha. E um rio
cortando aqui a região, um rio com muitos meandros. Meandros são essas curvinhas que o rio vai fazendo, uma região realmente muito bonita. E aqui um pedaço desmatado, né, com pastagem, olha só. E aqui a floresta virgem. Então, esses foram os maiores tremores. Aliás, esse aqui foi o maior tremor registrado nesse mês de abril aqui no território brasileiro. E vale destacar aqui, se por acaso você sentir um tremor, é interessante que você venha aqui no site do Centro de Sismologia da USP e clique em Sentiu aí? Uma vez você clicando aqui, você pode reportar esse tremor. Isso ajuda os pesquisadores a entender melhor esses tremores que acontecem no território brasileiro. Então, sempre quando que você presenciar um tremor, você vem aqui, começa a responder essa série de perguntas. Ele vai te perguntar onde você estava, o que você sentiu, enfim, vai te fazer uma série de perguntas e isso ajuda no estudo dos tremores de terra aqui no território brasileiro. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco melhor sobre os tremores que acontecem aqui no Brasil. Se você está chegando aqui agora e gostou desse vídeo, comente, compartilhe com os colegas, curta e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar as notificações para que você não perca nenhum vídeo novo. Aliás, se você é novo por aqui, vou deixar algumas sugestões de vídeos aqui ao lado. E se você já é inscrito e não viu algum desses vídeos, aproveite para dar uma maratonada aí. Pessoal, um grande abraço para vocês, uma boa semana e até a próxima. Tchau!